Sejam bem-vindos a mais um programa do podcast Histórias que Curam, aqui da Caravina Espaço Compartilhado. Gente, hoje eu peguei o pessoal aqui com a mão na massa. Vai ter um evento 8 de agosto e o tema é o que eu carrego, a herança do pai. Peso ou força? Então o pessoal aqui já está batendo um papo aqui, quais vai ser as atividades feitas no dia 8. Então eu vou colocar agora aqui, já que eles estão quentinhos, chamar a Raquel para falar um pouquinho desse evento do dia 8. Raquel, e aí, o que eu carrego? Então, o que a gente carrega? Na verdade, como é véspera do Dia dos Pais, a gente pensou em preparar algo que fosse importante da nossa vida, né? Que é falar da força do masculino em nós. A mulherada está cansada de ouvir a força do feminino, o sagrado feminino, né? Tem círculo de mulheres para falar disso. Mas e o sagrado masculino em nós? Será que nós estamos equilibradas com o nosso masculino? Porque o masculino é a força do fazer, é a força da decisão, é a força da proteção. Então, quantas vezes a gente está no nosso dia a dia e eu não consigo tirar as ideias do papel? Eu tenho um monte de intuição, eu tenho um monte de ideia, eu tenho um monte de projeto e eu não consigo executar. O que falta? A força do fazer, a força do pai de opor, de impulsionar a gente para estar fazendo. Ou as mulheradas, né? Sempre está sobrecarregada, não consegue falar não. Eu não tenho limite, né? Eu não consigo falar não, é muito ruim para mim falar não. O que falta? A força do masculino, né? Porque é o não, que esse limite vem dessa força yang, vem dessa força do masculino. Então o convite é para a gente trabalhar isso com os nossos clientes. Então eu gostaria também de saber o que a técnica de cada um pode contribuir, né, com esse equilíbrio dessa energia. Então, Su. Olá, eu sou Sueli, hoje eu estou aqui conversando com vocês. Eu trago uma proposta que nós iremos apresentar. Digo nós porque eu estarei com a Samantha. A Samantha, ela era uma terapeuta, tem um trabalho muito interessante com os temperamentos, os óleos essenciais. Ela traz muito essa força de como nos posicionarmos. E eu venho com a terapia EFT, que é uma acupuntura sem agulhas. Ela auxilia nas questões de ansiedade, de medos, de indecisões. Então nós estaremos com uma vivência aqui no espaço maior, para ser um grupo. Nós estaremos as duas nos fortalecendo e olhando para essas questões. Nós sempre temos a preocupação de sermos boas, eficientes, mas o que nós trazemos? Nem sempre é tão bom, tão fortalecido dos nossos pais, mas a gente pode ali trazer essa possibilidade de nos equilibrarmos. É essa a proposta. E aí eu os convido. Ótimo. Silvia, se apresente. Eu sou Silvia, sou terapeuta natural em fitoenergia e em outras técnicas. A gente vai trabalhar o quê? Toda vez que a gente se desarmoniza é porque a gente esquece esse equilíbrio que precisa ser perfeito em nós, de energia masculina e feminina. E muitas vezes a gente associa essa energia só com o homem e a mulher. E a gente esquece de ancorar, como a Raquel estava falando, de ancorar as nossas potências. E toda vez que a gente se desequilibra é porque a gente pendeu a nossa energia mais para um lado e deixou o outro lado, essa outra força, que é uma força vibrante e pulsante que a gente precisa, que é o nosso pulso de vida. Então, na fito, a gente vai trabalhar individualmente para restabelecer esse equilíbrio dessa força de realização, dessa força de estar presente, de pôr o pé no chão e se colocar no mundo, né? Que é uma coisa muito natural da energia masculina. Então, trazer essa ancoragem dessa energia a partir do equilíbrio com as plantas, com a energia das plantas. Ótimo. Marcelo, o que você tinha a dizer aí da Vamos energia masculina que só tem nós dois de homem? Só nós dois aqui. Só nós dois. Não pode nem falar muito, capaz de apanhar aqui hoje.
Mas fala Oi, pra gente pessoal. o olhar sistêmico para isso, que é muito importante, né? Que a gente carrega. Sim. Então, eu sou Marcelo Campos, eu trabalho em constelações familiares, né? A minha sugestão, né, onde eu vou contribuir com o evento, é oferecer uma vivência sistêmica, que a gente possa refletir um pouco, entender essa questão da nossa relação inconsciente com o pai, né? O pai e a mãe são figuras que estruturam a nossa personalidade, e nós, né, dentro da proposta da vivência, né, entender um pouco o que eu carrego, né, nós temos as histórias de dor que nós abraçamos, né, da figura da mãe, da figura do pai. A vivência vai ser para entender isso, né? Quais são os meus contratos com as dores que meu pai carrega, né? O que eu carrego com ele, por amor a ele, né? Então vamos fazer uma breve vivência, né, vai ser bem vivencial, né, para quem conhece constelações, é uma mini constelação, um exercício sistêmico, né, para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Essa é a minha contribuição aí para o Fantástico. evento. Não, e lembrando que não tem como a gente escapar. Todo mundo carrega alguma coisa do pai, sendo uma parte que é boa, uma parte difícil, né? Tem que trabalhar isso aí, mesmo que o pai seja ausente, ou o pai seja amoroso, ou o pai difícil, todo mundo tem essa parte do masculino, tanto a mulher como o homem. Vai ter, tem gente que nem... Eu acho que a Raquel podia até dar um exemplo, mas a Emilene vai falar aqui um pouquinho do que ela vai fazer. Bom, meu nome é Emilene, eu sou massoterapeuta integrativa. Eu digo integrativa porque eu trabalho com as emoções através do corpo. E quando a gente busca esse tema que eu carrego, eu quero dizer, você não precisa estar carregando tudo no seu ombro, no seu pescoço, na sua cabeça, porque nós carregamos preocupações, sentimentos tristes, felizes, força, coragem, não coragem, e através dessas emoções a gente descarrega tudo isso no nosso corpo, consciente e inconsciente. Então, através da massagem que eu vou estar oferecendo nesse dia, que durará no prazo de 30 minutos por pessoa, eu vou estar trabalhando desde a cabeça, ombro, pescoço e costas, que é onde a gente costuma centralizar todas as nossas dores, que na maioria das vezes não pertencem a gente. Então a gente vai tirar todo esse peso aí de vocês nesse dia. Fantástico. Olha, fala um pouquinho aí sobre essa parte que a gente falou aqui também, né, Marcela? Eu falei, a gente fala, depois a pessoa interpreta errado, mas a parte pesada dos nossos pais e a parte que fortalece. Fala um pouquinho sobre isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas só tive parte pesada, mas ela não olha a parte pesada, né, Marcelo? Como ela conseguiu um monte de coisa, porque foram pesados. Na verdade é assim, se a gente tirar uma foto nossa e a gente pegar a foto da nossa mãe e a foto do nosso pai e a gente juntar, nós vamos ver que a gente tem 50% da nossa mãe e 50% do pai. Então não é só no DNA. A gente tem na nossa composição física e na nossa composição de comportamento. Então, tem alguns comportamentos herdados que a gente não tem explicação, a gente não gostaria de ter e a gente acaba herdando. Então, no sábado vai ter uma oportunidade para a gente poder ver isso. Então, são várias técnicas diferentes que daí cada um pode trabalhar melhor naquilo que faz sentido para a pessoa. Então, uma vivência da aromaterapia, onde a Samantha vai trabalhar os temperamentos, esses temperamentos, né, o colérico, o sanguíneo, o fleumático, enfim, ele tem uma base que veio ali daquele pai, daquela mãe. Então, vai ser muito legal essa vivência dela através da aromaterapia e o FT vai conseguir controlar essas emoções. Então a Silvia já vem com esse trabalho, né, da fitoenergia, onde vai trazer ancoragem, tudo. Então assim, cada um pode trabalhar os seus aspectos em cada abordagem. O corpo é muito fácil a gente identificar. Talvez a gente não saiba que o nosso comportamento veio através da nossa mãe ou através do nosso pai, mas continua aí, Silvia. Na verdade é porque você está falando e está vendo assim, às vezes a gente tenta dividir e segmentar tanto, né?
E a gente esquece de ancorar a energia masculina e entender que nós somos o resultado da junção do nosso pai e da nossa mãe. Então, cada um de nós pode, a partir dessa experiência da não negação do masculino, construir a própria jornada, construir a própria energia, o próprio pulso de vida, que não é nem o meu pai sozinho, nem a minha mãe sozinha, mas é a união e aquilo que eu escolhi, vamos dizer assim, dentro do que eu assisti, dentro do que eu vivenciei, dentro do que eu recebi, de como eu interpretei ao longo da vida essas experiências com eles, a integração de ser o eu. Então, assim, eu hoje sou o resultado daquilo que eu experienciei, dessas duas energias que me nutriram e que construíram a minha vida. E isso é muito bonito, né? Exato. É a possibilidade de fazer a sua própria história a partir da lembrança e do reconhecimento e ancoragem dessa energia em nós. Exato. E aí uma pergunta para você, Silvia. Manda. E para quem não teve pai? E para quem não teve mãe? Será que sempre existem figuras na nossa vida que acabam exercendo esses papéis, né? Seja primeiro que a gente não chegou sem pai ou sem mãe biologicamente, né? Então, energeticamente, a gente já chega para a vida, já chega para o mundo com essa presença de duas energias, de um pai e de uma mãe. Isso faz parte da natureza. Na natureza é assim que as coisas acontecem, né? A gente tem essa integração dessas energias. Ao longo da vida, pode ser que aquela figura masculina, do jeito que a gente está acostumado a reconhecer, ela não seja exercida por um pai ou por um homem, mas seja exercida às vezes por uma mulher. Uma mulher que integra as duas coisas, se faz um pai, como a gente gosta de brincar, faz pai e mãe. Às vezes pode ser por uma outra mulher que, no contexto, ela acabou exercendo essas funções e nutrindo o nosso olhar e a nossa visão de mundo e de vida a partir daquela experiência. Eu posso compartilhar a história pessoal, né? A minha avó e minha tia-avó, eu dizia na infância, eu vivia longe dos pais, então eu dizia na infância que assim, a minha avó era a minha mãe, era como se fosse a minha mãe, eu sabia que ela não era a minha mãe, e a minha tia-avó era como se fosse o meu pai. Por quê? Porque cada uma pulsava numa energia diferente, nessa energia de realização, nessa energia de resolução das coisas do mundo, de estar presente no mundo, e a outra naquela nutrição mais amorosa, mais a nutrição do corpo, o cuidado, o afeto mais direto. Então, tudo isso a gente pode olhar e cada um vai ter a sua história. Também existem as energias masculinas de relacionamentos de pai e pai, só que é uma presença de energias masculinas de outra maneira. Então é importante a gente estar com a cabeça aberta, reconhecer que essa fonte, ela nutre a gente para que a gente possa construir essa nossa própria história. Exatamente. Então isso é importante, né, para as pessoas entenderem que mesmo que eu tenha um problema com meu pai ou com minha mãe, ou eu não tive essa figura de pai, eu não tive essa figura de mãe, internamente eu tenho essas energias que de alguma forma eu recebi e de alguma forma eu aprendi. E ela em desarmonia, o que ela causa? Conta aí, Marcelo. O que essas energias em desarmonia causam na nossa vida? Nos bloqueia, né? A dinâmica fundamental aí é de poder receber o que a ancestralidade tem para deixar com a gente, né? Constelação envolve muito, pessoal, um exercício de aceitar a mágica realidade de que nós somos fruto das relações dessas pessoas, por mais defeitos e limitações que elas tenham. A gente vem daí. E parar de brigar com isso nos pacifica em relação a uma série de coisas. Me permite, né, apesar das deficiências deles, aceitar o que eles têm de dons para transmitir. Né? E é uma das dinâmicas que eu gosto de trabalhar quando a gente faz esse olhar. Né? O que eu tenho para receber e construir essa permissão. Sim, eu recebo, né, e vou fazer bom uso. E ao mesmo tempo, né, trabalhar a questão das minhas frustrações, né, o que eu não perdoo no que eles fizeram. Né, que é o que vocês estão falando, né? Outras pessoas, o Hellinger fala em função pai, né? Se teve um pai ausente, né, outras pessoas, o sistema familiar vai trazer outras pessoas que vão preencher esse vazio. Né? E tá tudo bem, né? Então tomar de bom grado aí, né, abraçar as pessoas todas que preencheram esse papel de função pai
né, me instrumentalizar com esses dons e fazer bom uso deles, né, e caminhar para a vida, né, que é o nosso grande desafio. Né. Então eu tenho a dinâmica que adoece, a dinâmica que eu olho para o passado e não aceito o que aconteceu, a dinâmica que me cura e que eu me pacifico em relação ao passado, olho para o futuro e falo, bom, agora eu caminho em direção à vida. E é isso. Fantástico. E aí é para a Emilene. E aí, Emilene? O que o corpo carrega quando a gente não está alinhado com a energia feminina e masculina? Há uma rigidez, principalmente no pescoço, vem essa rigidez, ansiedade exacerbada, né, também vem, e dores, né, e aí essa rigidez ela traz a dor para sua cabeça, ela traz a dor para o seu ombro, ela acumula nas costas, então assim, toda essa parte emocional está ligada no corpo, né, muitas vezes a pessoa não percebe, mas a realidade é essa, né, nem sempre a dor que está ali é emocional, lógico, né? Tem a parte também muscular, né? A parte de mau jeito, sei lá, qualquer outra coisa que não seja emocional, mas na grande maioria é emocional e a gente tem que admitir isso e cuidar disso, porque tudo isso reflete em saúde física, né? E emocional, né? E isso acumula de uma maneira que na maioria das pessoas vão buscar a medicação, né? E nem sempre o resultado e a cura está na medicação. E qual que é a técnica do EFT para trabalhar esse carregar? Carregar. O EFT nós chamamos de acupuntura sem agulhas, porque o nosso corpo ele tem terminações nervosas e o EFT ele trata essa regulação do sistema nervoso. Então, nós, como a Emilene falou, nós sentimos emocionalmente, mas nós também sentimos no corpo. E o EFT, ele consegue, à medida de um diálogo, nós trabalhamos com o sentimento da pessoa. Então, o que realmente ela está sentindo. Se é uma dor, se é uma ansiedade, se é um medo, se é uma tristeza, se é um trauma. Então, nós vamos conversando e a partir do que ela me traz, do que ela nos traz, do que ela traz para o terapeuta, nós vamos fazendo uma série de rodadas de aceitação, de reconhecimento e de liberação dessas dores, né, do nosso corpo. Então, ela pode estar nos ombros, como a Emilene fala, né, que ela vai descarregar, e no momento que ela estiver sozinha, ela também pode se autorregular. Então, ela não dispensa o tratamento, a medicação, quando ela é usada por alguém, mas ela fortalece esse alto valor, o merecimento, o soltar as angústias, as tristezas, os medos. Então, é uma técnica muito bonita, é uma técnica muito gentil, ela é amorosa, ela é você com o seu corpo, e nós trabalhamos várias técnicas para você se equilibrar, para você estar bem nos momentos de extrema tensão. E aos pouquinhos, à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos soltando e liberando. Então, nesse dia, eu os convido para conhecer, fazer essa vivência e levar um pouquinho daquilo que é possível você fazer por você. Nem sempre teremos um pai amoroso, nem sempre teremos lembranças amorosas, ou já vamos para aquela parte, nossa, meu pai era tão gentil comigo, por que eu encontro essa pessoa tão dura? Então, é o que me incomoda, o que me traz, por que eu me incomodo com esse tratamento? Que lembrança eu trago que isso me irrita, que esse comportamento. Então, vai ser um momento para que vocês possam conhecer e ir se soltando e também levar para casa um pouquinho desse cuidado que você pode fazer aí sozinho, no seu tempo. E se for necessário, estarei por aqui também para ajudá-los. Ótimo, muito bom. E o tempo, Sueli? Quanto tempo leva isso aí? Mais ou menos. Nós falamos em rodadas. Então, nunca mais que 1 hora, porque não é uma terapia da fala.
Então nós focamos o sentimento. Então, por que eu cheguei aqui? Eu não me valorizo. Mas por que eu não me valorizo? Nós vamos conversando, buscar em que momento esse sentimento se instalou em você. Em que momento você percebeu que você não tem um valor? Em que momento você percebeu que você tem um medo que te trava? Então, é uma terapia um pouco mais rápida que um acompanhamento psicológico, porque você vai conversando com o terapeuta. Pode ser sessão semanal, se for algo mais urgente, mas pode ser uma vez por mês, quinzenal, uma vez. É 1 hora, né? Uma hora é rapidinho. mais ou menos, que é o tempo de conhecer, conversar. Nós vamos levantando os pontos. Nós costumamos tem uma avaliação lá que o quanto intenso é. Então, de 4 sessões a 6, é um tempo, depende muito do que você quer trabalhar, né? Então, dependendo do que você quer trabalhar, nós teremos um tempo mais longo, um tempo mais curto. Nesse dia, nós estaremos aqui com uns 40 minutos. Nós pretendemos que vocês, né, que estiverem conosco, né, vocês Sim. que estiverem, tragam aquilo que vocês estão sentindo naquele momento, porque alguns padrões, eles são comuns a todos, e nós já podemos trabalhar ali. Se for algo mais profundo e a pessoa desejar, nós podemos marcar outros momentos. As sessões, algumas elas são presenciais, como nós faremos, e outras são online, na disponibilidade do nosso cliente. A Samantha, ela usa Interagente, porque é uma pessoa que vai fazer esse acompanhamento com os olhos, com as essências, com as misturinhas ali, com essa sinergia. No meu caso, eu vou cuidar da pessoa usando os toques a partir daquilo que ela me traz. Bom? Ok. Bom, é uma terapia de liberação energética, de traumas, então, de regulação do sistema nervoso, de uma forma bem gentil, sem as agulhas. Sem uma agressão ali. Sem Tá agressão. certo. Silvia, fala um pouquinho aí do tempo, como que leva, só para o pessoal entender um pouquinho. E outro, o pessoal também trazer o pai, né, Raquel? Pode trazer o pai, pode trazer quem você quiser, Bem porque que os pais têm resistência, né? geral, tanto é que só tem 2 homens aqui hoje, né, Marcelo? Masculina sempre tem uma resistência quando a gente fala de emoções, Isso. quando a gente fala de dores, quando Bem a gente fala isso. de traumas, mas ninguém tem resistência para ser feliz. Ninguém tem resistência para ser uma pessoa equilibrada. Então a gente tem que focar no equilíbrio, a gente tem que focar no bem-estar. E às vezes a gente tem que passar, são várias técnicas, desde uma massagem, que é uma coisa que é mais corporal, até uma constelação familiar, onde pega algo mais sistêmico. Então tem técnicas para tudo, tem técnicas naturais, tem terapia sem agulha, e tem aquelas, né? A Silvia vai trabalhar hoje no sábado, né? No individual, né? Para quem não gosta do grupo. Né? Então isso é muito legal também, porque às vezes eu não fico À vontade. para eu compartilhar. Então a Silvia vai estar trabalhando no individual. Então assim, o importante é a gente estar bem. Eu procuro estar bem, né? Então o convite tragam pessoas que queiram melhorar, né? Venha quem quer esse equilíbrio. A gente tem certeza que no dia a pessoa vai sair melhor do que ela entrou. Eu gostaria de pedir licença para completar. O EFT, ele tem algo muito bonito, porque quando trabalhamos em grupo, nós podemos nos beneficiar dos benefícios emprestados. Então, pode ser que nós estejamos juntos, alguém mais tranquilo, né, que se sente mais à vontade, vai trazer a questão que ele quer trabalhar. Mas alguém que está ali por perto não teve essa coragem, né, de falar essa abertura, ou nem percebe que ele também precisa. E aí, ao trabalharmos juntos,
juntos, esse campo, né, ele se fortalece e nós nos beneficiamos daquilo que o nosso colega, ou nem colega, né, que realmente Você nem imaginava que ia encontrar, ele também traz esse benefício, porque você passa a corrigir no seu corpo aquilo que você tem consciência ou não tem consciência, são os benefícios emprestados. Então, se vocês tiverem alguém que vocês gostariam de trazer como companhia nesse dia, eu acho que vai ser um momento muito rico, porque você não estará sozinho, você estará num grupo falando das mesmas questões que te incomodam, vamos falar, incomodam. mais terapia, menos farmácia. Menos farmácia. Mais conhecimento do Mais corpo, conhecimento do corpo. Mais conhecimento. mais resultado. Tá bom? Pessoal, olha, só para recapitular, que foi tanta informação que a gente deu aqui, eu vou passar para a Raquel, ela vai passar todo o cronograma. E esse podcast foi improvisado hoje, que a gente pegou, chegou aqui e falou, ó, vamos fazer, eles já estão lá preparando, para vocês verem que dá trabalho para fazer. Então a gente está fazendo de coração para vocês convidem as pessoas, você vai estar dedicando um tempo para vocês, entendeu? 1 horinha para vocês da sua vida, você vai estar fazendo para você, para a sua saúde, vai estar encontrando com um monte de gente aqui, vai estar trocando ideia. A Raquel agora vai passar para a gente o roteiro. Então, o cronograma está sujeito à alteração, porque nós estamos trabalhando para isso. Então vamos lá. Gratuito, meditação com a Mariane do Brahma Kumaris. Venha participar. Na sequência nós vamos ter a vivência com a Sueli e a Samantha de aromaterapia com EFT. De workshop à tarde nós vamos ter a constelação com o Marcelo. Atendimentos individuais. Nós vamos ter a Silvia com a fitoenergia, a Emilene com a massagem, principalmente da dor aí da parte de cima, né? Cabeça, ombro, pescoço e costas. Muito bem. Nós vamos ter a auriculoterapia com a Mariá. Nós vamos ter a massagem terapêutica com a Prilis também. Então, por enquanto, são esses os confirmados. E aí também nós vamos ter, como nós vamos ficar o sábado o dia todo, nós vamos ter crepe aqui na porta para atender. Nós vamos ter pão da Carol também, que é aquele pão sem glúten da nossa professora de yoga. Nós vamos ter feirinha para quem quiser também comprar coisas. E nós vamos estar aqui batendo papo. A Kaira Vini vai estar aqui para vocês conhecerem. E se vocês quiserem conversar também comigo, para entender mais a energia do feminino, do masculino, eu vou estar aqui. Então fique aí o convite. Sábado, dia 8/8, esperamos vocês a partir das 9 horas. Agradecemos a todo mundo em mais um podcast História que Curam. E tá aí, Caravine, espaço compartilhado, bem-estar e saúde.